E aí, pessoal, acordar hoje, começando aqui uma nova série de vídeos que vai ser sobre funções de collections. Então, vamos falar sobre a função de collection chamada map, que o que ela faz, eu vou chegar já nesse ponto. Então, deixe seu like, curta, comente se vocês gostaram do vídeo desse tipo aí, um pouco mais fundamentação teórica e tal. E aí esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser a fundamentação teórica, eu vou falar um pouco sobre o que é a função map, e da segunda parte vai ser uma aplicação no código e tal, algumas coisas que você pode fazer com o map, como é que você usa o map em Kotlin. Se vocês quiserem em outra linguagem, deixem nos comentários aí que eu posso fazer em outras linguagens também. Acredito que na maioria das linguagens atuais vai ter a função map. E então vamos para lá, para não perder tempo, da parte da fundamentação teórica. O map, ele é uma função de ordem superior. O que é uma função de ordem superior? Ela passa ou uma função de ordem superior passa uma função como parâmetro ou ela retorna uma função. Nesse caso, ela passa uma função aqui, que é uma função de transformação. Então, ela passa uma função dentro do como parâmetro. Ela recebe, na verdade, ela recebe uma função como parâmetro. Ela é uma função genérica, então, basicamente, ela pode fazer uma lista de qualquer tipo. Então, pode ser uma lista de int, uma lista de objetos, uma lista de caracteres, uma lista de string, uma lista de double, e aí por aí em diante. Uma lista de outra lista, e por aí vai. O objetivo dela é transformar objetos, então ela transforma aqui, ó, estrelas de 4 pontas em estrelas de 5 pontas. E aí, qual é o pulo do gato aqui? Ela vai retornar a quantidade de objetos que a gente passou. Então, se, a gente, se na lista contém 10 elementos, ela vai retornar 10 elementos. Se você colocar um if aqui dentro e dizer que se for isso, retorna nulo, então ele vai retornar nulo aqui. Então vai ter 10 objetos, sendo que um deles vai ser nulo, ou mais de um deles vai ser nulo. Então, se você quiser filtrar objetos ou retirar objetos de uma lista, não é tão recomendado usar o map porque ele vai devolver com o nulo, então vai ficar lá o objeto vazio. Na verdade, não, o espaço vazio, porque ele vai retornar a mesma quantidade que chegou. Ele tem complexidade ODN. O que é esse ODN? É que, no pior caso, ele vai executar n vezes, que esse n vezes é o tamanho da lista. Então, por exemplo, se tiver 10 elementos, ele vai retornar 10. Ele vai ter uma complexidade de 10, O de 10, que aí ele vai executar 10 vezes. Se for 100 elementos, então ele vai executar 100 vezes, porque ele executa a quantidade de vezes que tiver de elementos aqui. Eu vou explicar aqui um pouco da função. A função map, ele recebe uma lista de T, que é a lista que eu estou passando, por exemplo, a lista de estrela de 4 pontas, e ele retorna K, na verdade não é K, ele retorna uma relist de K, que está bem aqui nessa linha aqui, ó. Lista de saídas, ele recebe uma relist de K, ele vai retornar uma lista de K. É que eu errei aqui quando eu botei K. E aí o que ele faz lá dentro? Ele faz um for dessa lista, então item em lista, ele adiciona na lista de saída, que é na lista K, ele lista de saída dd, chamando a função de transformação com item. Então, a função que eu passo aqui é uma função de transformação. Eu vou transformar estrela de 4 pontas em estrela de 5 pontas. E é essa função de transformação que eu passo aqui dentro, ele adiciona nessa lista. Aí no final, depois que a gente sai do for, a gente retorna a lista de saída. Esse return deveria estar para cá, ele está fora do for. É isso. Então isso aqui é uma forma genérica de representar, porque a forma real, pelo menos no Kotlin, é dessa maneira aqui. É um pouquinho mais complicado, vou tentar explicar rápido, mas é assim. Ele tem uma função antes, a função map aqui é uma função de interable. Interable, ele é um tipo do Kotlin, do Java, que aí ele é como se fosse uma função de interable. Então, a função T é do tipo da lista atual, que é a lista que eu estou querendo, e o T vai ser transformado em R. Então, o map ele recebe uma função de transformação, que essa função de transformação é representado em Kotlin por T set flechinha R. Então isso aqui é considerado uma função. E ele retorna uma lista de R. E aí eu não preciso passar a função T porque ele já injeta automaticamente porque é uma função de interable. Aqui eu mando para... Eu chamo outra função, aqui dentro eu chamo outra função chamada map2, que está aqui embaixo. Essa map2 ela vai receber uma relist de R, que é o que eu quero transformar, que é a função de saída, né?
o R, que na outra eu chamava de K. E aqui ele diz qual o tamanho da função. Se for, por exemplo, se for uma função que tem 20 elementos, ele vai devolver 20, ou se não, ele devolve 10. E aí ele vai retornar 20 e vai criar uma array list com 20 elementos. E aqui é a função de transformação mesmo. Então, para essa outra função, ele vai retornar uma função C, que aí é essa função aqui, esse array list C, e a funçãozinha normal, que é esses dois elementos aqui. Esse C aqui, ele é representado por uma função, uma mutable collection, que é uma função que pode ser modificada, que tem um ADD, porque no Kotlin as funções elas são imutáveis, elas não são mutáveis, que é de R, que é esse R aqui. E aí a gente faz a mesma coisa que eu tinha feito no exemplo anterior, que eu tinha falado aqui, ó, o forzinho. Então eu tenho destination add, que é esse mutable collection, o CC aqui, ó, que é a mutable collection, destination add, chama a função de transformação com o item que tem um for each de this. This ele vai estar chamando esse interable t. E aí no final ele retorna o destination. É um pouco confuso de se entender, mas basicamente isso aqui é uma representação disso. É exatamente isso aqui, só que ele está fazendo da linguagem lá. Então agora vamos para a parte 2. Na parte 2 eu peguei aqui um teste simples em map. Eu peguei aqui uma lista de 10 elementos. E eu quero que toda vez que passar pelo i, ele vai multiplicar por 5. Então a lista int vai estar de 1 a 10 e a lista 2 vai estar com eles múltiplos de 5. Executando aqui. O IT para o Kotlin é o iterable. Ele funciona como se fosse o iterable. Em outra linguagem você vai ter que fazer de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu mostro já já como faz. A gente faz dessa maneira aqui, ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó, 5, 10, 15, 20 até os 50. E aí, como é que ficaria? Eu botaria aqui lista int valor, flechinha, e aqui eu vou botar o int valor. E aí sim eu poderia chamar aqui o int v5, só que no Kotlin ele já me dá esse valor de iterable, que é o it, para toda a função. Aí eu não preciso instanciar ele, que ele já vem nativamente do map. Então assim eu posso botar mais de uma linha aqui que eu criei um pedido que tem produto, quantidade de valor produto, e aqui tem só produto e valor total. Então eu criei aqui fiz um list of criando todos, 5 produtos, chamei aqui em cima e agora eu vou fazer o map. Desse map de pedidos, que são 5 produtos, eu quero saber o valor total, que é a quantidade vezes o valor do produto, e depois eu crio o pedido simplificado. Então eu entro como pedido e saio como pedido simplificado. Então eu estou transformando um objeto em outro objeto. Quando eu mando rodar, ele vai gerar exatamente como eu pedi. E tá aqui, ó, pedido sabão, pedido Doritos, aqui ele tá com quantidade e produto, e aí aqui tá com o valor total, que é 3 vezes 5, 25, daqui 35. 5 vezes 7,5, 37,5. Então, pessoal, era isso. Até a próxima. Se vocês gostaram de vídeos assim, eu posso fazer mais vídeos a respeito.